Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio de iPod. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa especial em um momento especial, porque nós estamos há basicamente um mês da Olimpíada de Paris em 2024. Estamos há quase 2 meses aí das Paralimpíadas, que na verdade o correto seria Paralimpíadas, né? Os Jogos Paralímpicos. Depois eu explico um pouquinho disso, ou o Danilo. E essa pessoa que está aqui comigo, como eu já mencionei o nome, Danilo Glasser. Um dos maiores atletas paralímpicos do nosso país, recordista mundial, multicampeão. Eu vou deixar ele se apresentar, mas antes disso, eu gostaria de agradecer novamente aquela grande parceria com a Cruzeiro do Sul Virtual do Polo de Americana, Centro, pessoal que desenvolve cursos maravilhosos, que otimiza a forma do aprendizado sempre que possível e que, obviamente, fornece para vocês os melhores cursos da região. Então fiquem à vontade, procurem o pessoal da Cruzeiro do Sul Virtual e sejam felizes, como nós somos aqui com as nossas formações. E agora, sem mais delongas, Danilo Glasser com vocês. Danilo, tudo bem? Tudo ótimo, Gustavo. Prazer. Um abraço para todo mundo que está acompanhando o podcast. Para mim é uma alegria sempre que eu sou convidado, porque assim, eu gosto de falar bastante, né? Porque na época que eu tinha as minhas conquistas, que eu estava no auge, a gente não tinha toda essa tecnologia. Né? Na época a gente tinha que ir no orelhão, ver o horário no relógio, para estar do outro lado do mundo, que hora que eu posso ligar para o Brasil. A gente ligava para Embratel ligar para casa. Então é sempre muito gratificante para mim poder estar contando a minha história. Isso é muito legal. E, sinceramente, que história, né? A gente vai começar, talvez, lá nos meandros da sua disponibilidade para treinar, como que funcionava isso e tal. Então eu queria que você começasse se apresentando pra gente. Quem é Danilo Glasser? De onde você veio? Bora. Vou começar como eu começo as minhas palestras, então. A minha história é antes de eu nascer, né? Quando a minha irmã mais velha nasceu, minha mãe precisava tomar uma vacina por causa do RH sanguíneo. E só foram dar a vacina na minha mãe 1 semana depois. Então não surtiu efeito. Aí quando eu nasci, eu precisei fazer uma transfusão total de sangue, que foram várias ecos sanguíneas, né, que é o nome do procedimento. E com 5 meses, minha mãe começou a perceber que minha perna começou a ficar roxa, não deixava ela pôr a mão. Quando me levou para o hospital, eu estava com uma necrose, uma infecção generalizada. Então, eu não tenho articulação do quadril. Para quem entende um pouco de anatomia, eu não tenho cabeça do fêmur, eu não tenho acetábulo da bacia, minha perna é solta. Só que isso em 1977. Eu fui conhecer o esporte paralímpico só em 1997, 20 anos depois. E aí minha vida mudou, né? Eu costumo falar nas minhas palestras que eu tinha sonhos quando moleque, só que eu me escondia da vida, porque eu tinha vergonha da minha deficiência, né? E eu queria ser igual a todo mundo, eu queria usar o tênis que meu amigo usava, queria fazer as viagens que meus amigos faziam e eu não tinha condição. E eu falo que graças àquela enfermeira que errou a injeção há 47 anos atrás, eu realizei todos os meus sonhos. Deus foi muito bom comigo, Gustavo. E não é sobre religião. Hoje eu amo falar de religião, porque essa pessoa que está aqui, que as câmeras não estão mostrando, me mostrou uma fé que hoje me faz me sentir o cara mais realizado do mundo e mais forte do mundo. Bacana. Mas eu realizei todos os meus sonhos graças àquela injeção. Né? Eu não me via como um pai de família, e hoje eu tenho um filho de quase 25 anos, uma filha de quase 18. Né? Eu viajei o mundo. Se eu for contar aqui, quase os 20 países que eu viajei, alguns que eu já fui 5, 6 vezes, a gente vai estourar o tempo do podcast. Mas mais do que isso, eu costumo falar que Deus foi muito bom para mim desde que eu nasci. E hoje eu gosto de falar muito no tempo de Deus, porque às vezes a gente acha que está demorando, que não está vindo tempo, mas tudo no tempo de Deus. Eu fui acreditar que Deus faz milagres há 4 meses atrás. Certo. Né? Mas, na verdade, Deus já faz milagre comigo desde que eu nasci. Porque na segunda ecossanguínea, quando os médicos chegaram para minha mãe e falaram, a gente vai precisar fazer o segundo procedimento porque o primeiro não deu certo, eles falaram para ela, reza, porque somente 21% das crianças que fazem a segunda ecossanguínea sobrevivem. Entendi. Eu precisei fazer a terceira. E deu tudo certo. Né? Então, assim, depois, na minha pior fase da adolescência, naquela época que você quer se comparar, que você já se acha dono do próprio nariz, eu me escondia. Essa pessoa maravilhosa me aceitou, mesmo eu me achando o monstro que eu era, que é a Karina, né? E foi um outro milagre, porque eu não me via. Eu tinha vergonha, eu era tímido pra caramba. Eu gosto de contar que, na primeira vez que eu saí com ela, rapidinho, né? Vou contar pra vocês. Não, fica à vontade. Uma sexta-feira, prova de física na escola, primeiro colegial, prova de física na escola. Eu fiz a minha prova e a prova dela. Certo. Nós tiramos 10.
porque eu queria sair logo da escola para ficar com ela. Só que assim, nós saímos da escola, era 8 e pouco. Eu fui pedir o primeiro beijo para ela, era 10h30 da noite. Pra você ver o nível de timidez que eu tinha, de assim, aqueles bloqueios, né? Aquelas crenças limitantes de que eu não podia, de que eu não era ninguém, de que eu não seria nada. E eu só dei o primeiro beijo nela porque ela falou assim, viu? Daqui a pouco passa o último ônibus, eu tenho que ir embora, e aí? Mas a partir daí, desse outro milagre, né? A minha vida mudou. Porque 2 anos depois eu comecei a praticar o esporte paralímpico, em 1997. E aí, em 98, já tive no meu primeiro Mundial, 99 no meu Pan-Americano, outro Mundial. 2000 fui para Sydney, nas Paralimpíadas de Sydney, conquistei 2 medalhas de bronze. E aí minha carreira decolou. Eu costumava dizer que eu sou feliz graças àquela injeção que a enfermeira errou. Hoje eu falo que eu sou feliz graças aos milagres que Deus fez na minha vida. Eu acho isso muito maravilhoso, Danilo, porque eu gosto muito de uma frase que diz: acredite em milagres, mas não dependa deles. Sim. E você não depender de milagres faz com que você veja ele mais frequentemente na sua vida. Sim. E é muito bonito porque eu, particularmente, não sou uma pessoa religiosa, mas gosto muito de ouvir pessoas que são. Já li muito Santo Agostinho, gosto muito de variar as religiões também que eu faço a leitura, né? Até como filósofo preciso fazer isso. Mas, cara, é muito bonito ver o seu testemunho de fé, porque ele é muito valioso pra gente, enquanto humanidade, porque isso faz parte da nossa identidade. Sim. E ouvir você falar, inclusive, das suas vitórias, já me remete ao tema que eu gostaria de abordar com você a priori, que é a questão de quantas medalhas, quantas vitórias. Você tem ideia aí de quantas foram nesses quantos anos também? Bom, vamos pegar as mais importantes, vai? Porque, por exemplo, eu tenho 58 medalhas em jogos regionais e abertos nadando por Americana. Nossa. Eu sou o maior atleta de Americana em conquistar medalhas em jogos regionais e abertos. Sensacional. Essas 58, 51 são de ouro. Pô, Danilão, as outras 7 não deu ouro? Não deu porque era contra atletas não deficientes. Tá? Inclusive, foi numa prova de uns Jogos Abertos em São José do Rio Preto, 2001, que eu bati pela primeira vez o recorde mundial no 50 livre, né? Mas pensando assim, em quantidade, eu não vou saber te falar, Gustavo, mas assim, ó, em Paralimpíadas eu tenho 2 medalhas de bronze. Certo. Em Pan-Americano eu tenho 12 medalhas, sendo 9 de ouro. Em Mundiais eu tenho 14 medalhas, sendo 8 de ouro, né? Brasileiro, eu fui soberano. Eu nadava 5 provas. De 97 a 2002, eu nunca perdi uma prova. Depois eu me especializei no 50 e 100 livre, continuei com essa soberania até 2005. Fui eleito pelo COB, o melhor atleta paralímpico em 2001, quando eu estabeleci recorde mundial, né? Fui reconhecido várias vezes. Sou comendador da Ordem de JK, que é a maior honraria que um cidadão brasileiro pode receber. Então, essas são as principais. Mas, cara, posso ser sincero? Inclusive, a Karina briga comigo. Eu não sei onde estão minhas medalhas de Sydney. Mentira. Como assim? Ô, Karina, nós vamos ter que pegar esse cara pra organizar um pouco a vida dele, não é possível. Eu conduzi 3 tochas. A do PAN 2007 e a da Olimpíadas do Rio e da Paralimpíadas do Rio 2016. Eu não sei onde está minha tocha do Rio 2016. Você fica com uma réplica? A gente comprou. Ah, que legal. Na Paralimpíadas eu ganhei. Por ser um medalhista, eu ganhei. Entendi. Nas Olimpíadas eu precisei comprar. Aí eu consegui com alguns patrocinadores que sempre me apoiaram. E eu tenho, quer dizer, acho que ainda tenho ela. Não estou achando, mas eu acho que eu ainda tenho ela. Mas o que eu quero dizer não é isso. Essas conquistas, cara, não são nada perto do que eu vivi. Perfeito. Uma outra parte que eu passo na minha palestra é que em 2001, quando eu virei recordista mundial, eu resolvi me dedicar como um atleta profissional. Mesmo que natação não é reconhecido como um esporte profissional, assim como futebol aqui no Brasil, eu decidi me dedicar como um atleta profissional, né? Então, eu nadava mais de 10 mil metros por dia, 10 quilômetros em alguns períodos de treino. Tinha dia que eu entrava na piscina do Centro Cívico, o pessoal sabe naquela época como que era a piscina do Centro Cívico, 5 horas da manhã com a piscina gelada para treinar. E aí depois, às 3 horas da tarde, entrava de novo, para disputar uma medalha em 20 e poucos segundos. E aí eu conto que eu cheguei em Atenas como número 1 do mundo e saí de Atenas como número 1 do mundo, mas sem medalha. Foram 4 anos que eu só foquei em ser campeão paralímpico, porque eu sabia que aquilo ia mudar a minha vida. E eu esqueci de viver a jornada. Entendi. Quando eu bati a mão na parede, que eu tinha errado a largada, que eu vi que eu fiquei em 5º, eu falei, acabou, meu mundo acabou. E aí, depois de muito tempo, fui desbloquear isso num treinamento de inteligência emocional. E aí eu comecei a perceber, cara, a jornada até Atenas foi tão gratificante. Cara, eu já fui 6 vezes para Londres. Todas competindo? Uma não, uma foi passeando comigo. Mas assim, para a Austrália eu já fui 2 vezes, para Nova Zelândia 2 vezes, já fui para México, Canadá eu já fui 2 vezes, Estados Unidos eu não sei quantas vezes eu fui, para a Europa em vários países. Então assim, eu foquei em uma coisa
e esqueci de viver a jornada. Então, hoje, para mim, viver cada dia, viver cada momento, viver cada situação, grava bem essa palavra, situação, a gente vai falar disso já já. Para mim é muito mais importante do que qualquer conquista, porque a conquista é temporária, é momentânea. É óbvio, nosso Danilo é medalhista paralímpico. Beleza, mas eu fui medalhista paralímpico em 2000. E agora, quem eu sou? Agora eu sou o Danilo, que faz treinamento, faz mentoria, faz palestra, que tem um filho de 25 anos, que tem uma filha de 18, que está empreendendo com a Karina em novos ramos. Eu recentemente virei CLT, mudei para o mundo corporativo, um desafio novo. Certo. E agora saí dessa empresa, estou trabalhando com ela para alavancar a empresa dela, para a gente crescer juntos. Então, assim, hoje eu vivo o momento, porque as situações vão acontecer. E se eu não viver o momento, se lá no meu objetivo não for no tempo de Deus e não acontecer naquele tempo que eu gostaria que fosse da forma que eu fosse, eu vou ter esquecido tudo que eu vivi, todo o processo. Então, hoje o meu foco é completamente diferente. Faz todo sentido. Existe uma questão de Aristóteles, por exemplo, já que a gente está buscando um pouquinho também da filosofia aqui, que é a felicidade eudaimônica. A felicidade eudaimônica é a felicidade que já existe no mundo, que você só tem que identificar ela. Então, assim, eu acho que identificar o caminho e o momento que você está vivendo faz parte desse contexto de felicidade constante, mas não imutável e nem perfeita, porque a felicidade, elas são momentos, sim, né? É o que você falou, a gente constrói isso. Bacana demais. Basta você saber viver, né? Exatamente. Por exemplo, eu como nadador, cara, eu já sentei perto do Jack Nicholson assistindo Lakers na abertura da temporada 2000 no Staples Center. Caramba, tá aí uma experiência. Entendeu? A gente chega na volta de Sydney, das Paralimpíadas, nós precisamos ficar 2 dias em Los Angeles, e aí vai destinando quem vai para cada ônibus, porque eram todas as modalidades. Aí o presidente do comitê falou: Danilo, eu preciso de alguém que fale inglês no ônibus do basquete. Eu entrei no ônibus do basquete. A hora que eu entrei no ônibus do basquete, o motorista era brasileiro. Falei, caramba, o que eu tô fazendo aqui? Coisa de Deus. Sabe aquela coisa? Pô, eu queria estar com meus amigos da natação, porque a gente faz uma bagunça, né? Pra não falar uma zona, perdão meu francês, né? Mas assim, a gente faz uma bagunça. E eu fui com os cadeirantes, com os basqueteiros. Aí o motorista, vocês são do basquete? Eu falei, não, eu sou da natação, mas eles são do basquete. Cara, hoje tem abertura do Lakers aqui, o Lakers vai jogar com o Timberwolves. Vocês não querem ir? Pô, você acha que os basqueteiros... Até eu, que amo NBA... É, lógico. Aí, então, beleza, vamos, né? Aí ele pegou o ônibus, passou pra pegar a gente no hotel, e a hora que a gente chega no Staples Center, ele começa a entrar por um buraco lá no fundo, né? Os caras, Danilo, o que esse cara vai fazer com a gente? A gente sem entender, né? Ele parou onde entram os jogadores, porque todo mundo cadeirante. Cara, a gente ficou no tablado, 2 cadeiras pra trás, onde fica o banco de basquete. Você é louco, que experiência então, sensacional. Coisas que eu vivi graças à natação, graças àquela injeção que a enfermeira errou. Então, assim, é viver o momento, viver o processo, porque é tudo no tempo de Deus. E às vezes Deus fecha uma porta, mas a que Ele abre é muito melhor, cara. Entendi. E eu tô aprendendo muito a viver isso com a fé que eu tenho hoje, entendeu? Muito bacana, cara. E toda essa questão do esporte, ela permeou a sua vida como? Sempre, cara. Como que você resolveu, assim, depois de quanto tempo já, tava com 14, 15 anos, que você falou, vou viver de esporte, cara, quero fazer isso? Eu vou chorar. Minha mãe faleceu faz 1 mês e pouco. Ah, poxa. E, inclusive, é a primeira vez que eu tô falando assim, publicamente, depois do falecimento dela. Meus sentimentos, e cara. Tudo graças a ela. Tudo. Eu fiquei engessado durante os meus 3 primeiros anos de vida, o corpo inteiro. Nisso foram 9 cirurgias. Para limpar a infecção, para tirar. Eu ainda corria risco de vida nesses 3 anos. Certo. Quando estagnou, os médicos falaram, olha, tá resolvido, só que a gente tem um problema. Eu falei, situação, grava o problema agora. A gente não sabe como que vai ser a vida do Danilo, porque ele não tem encaixe. Ele não sabe se ele vai andar, se vai ser muleta, se vai ser cadeira de roda. Primeira coisa que minha mãe perguntou, doutor, posso cuidar dele? Pode. Ela pegou e me jogou na água e me ensinou a nadar. E ela me colocou no judô. Eu joguei vôlei com esse 1,72 m que eu tenho. Eu joguei vôlei, eu joguei basquete, eu joguei futebol. Embora ela sempre focava para eu ficar mais no gol. Eu cheguei a ser goleiro de destaque no campeonato de futebol do Clube do Bosque. Goleiro menos vazado. Sensacional. Ela me tirou do judô porque eu comecei a competir, ela viu que eu era competitivo. Então, desde moleque, graças à dona Marguerite, que tá no céu cuidando da gente, com certeza, o esporte sempre fez parte da minha vida. A Karina vive me dando bronca. Pô, você é muito competitivo, você quer ficar competindo comigo nas coisas. O esporte sempre teve na minha vida. E eu vejo isso como uma coisa boa. Eu fui vice-presidente da Comissão Nacional de Atletas no Ministério, Lars Grael, que me indicou. A presidente era a Hortência na época.
E eu sempre briguei por isso. Porque eu acreditava que o esporte era um dos 3 principais pilares de qualquer ser humano. Na minha opinião, é educação, saúde e esporte. Só que na minha visão, o esporte faz o papel da educação e da saúde. Porque naquela época, 2000 e pouco, $1 investido no esporte era 3 economizado na saúde. E eu aprendi isso. Meu filho aprendeu isso. A Karina vive isso agora, que ela joga tênis, raquetinha. Genial. A gente teve a Aloha Beach Sports, academia de beach tênis, anos. O esporte cria um cidadão fantástico. E eu trago o esporte para minha vida empresarial hoje. Sim. Né? Quem não queria ser Cristiano Ronaldo, por exemplo? Nossa. Aí você escuta ele falar, pô, querer ser é uma coisa, mas e a disciplina? Exatamente. Então, o esporte me ensinou isso, e eu acredito que o esporte ensina isso para todo mundo que pratica esporte. Seja recreativo mesmo. Né? Esse pessoal, hoje em dia, corrida de rua é famoso, né? Tem muita gente que faz. Cara, e a dedicação para esses caras correrem, que seja só de fim de semana? Então, eu acredito no esporte como ferramenta de mudança de vida, e é o que fez na minha vida. Eu tô com 47 anos, ainda jogo tênis, né? Brinco um pouco, dou algumas aulas de beach tênis, mas a minha vida empresarial hoje tem a questão da disciplina graças ao esporte. Genial. E eu vejo que a disciplina, inclusive, né, dentro do âmbito corporativo, que é algo que a gente traz aqui para o podcast também, ela não só é desenvolvida no esporte, como ela é estimulada. Muito. Né? Então você desenvolve, você aprende, mas posteriormente você também estimula e faz com que ela congregue com outras qualidades suas. Sim, sim. E assim, gostaria de fazer então uma homenagem póstuma à sua mãe pelo grande cidadão que ela criou e tornou. Amém, obrigado. Parabéns a ela. E sinto muito novamente, mas, cara, que bom que você tem todo esse sentimento, né? Que você é muito grato, porque gratidão. Gratidão. Você sabe que é o que tem de melhor aí pra gente. É o que eu mais exerço é a gratidão hoje. Sim. E então vamos falar agora de novo sobre os jogos. Tá. Que pra mim, assim, eu sempre gostei, né? Olimpíada pra mim sempre foi um negócio assim absurdo. Gosto muito de Copa do Mundo, mas Olimpíada é aquele negócio que você acorda às 6 da manhã e se tá passando o jogo, você já coloca ali, meu. E já começa a assistir, seja o que for. Taekwondo hipismo, skate tudo. agora O também, skate legal eu curto. a minha esposa, inclusive, né? Deixa eu também fazer aqui o merchan. Minha esposa já foi campeã brasileira de Taekwondo também. Então nós temos aí a competição na família do lado dela, né? Não do meu, porque eu sou péssimo. Eu gosto de jogar tudo, mas ganhar mesmo. Nem truco. Não, o truco vai. O truco. Quando virar esporte olímpico, você me dá um toque. Tá bom. Mas, falando sobre os jogos, como é viver essa emoção dos jogos e qual é a diferença pra você do contexto e conceito do olímpico pro paralímpico? Cara, primeiro, é magnífico. Eu lembro até hoje o nosso desfile na abertura de Sydney 2000. E o encerramento. Eu fui porta-bandeira no encerramento de Sydney 2000. A vivência na Vila Olímpica. Você entra no ônibus, tá assim, os brasileiros, chineses, os americanos. Você convive com um cara, sabe? É muito bom, muito bom, muito bom. Eu costumo dizer que é o tipo do sonho que você não quer acordar. Você acorda, você tenta dormir pra reviver. Sim. Sabe? Porque, assim, realmente é um momento mágico. Por isso que todo atleta brasileiro almeja chegar numa Olimpíada ou numa Paralimpíada, assim como todo jogador de futebol quer disputar uma Copa do Mundo. Mas eu vou puxar a brasa pra minha sardinha. É lógico, né? Todo mundo sonha, eu quero assistir, eu quero ir pra França assistir os Jogos Olímpicos. Mas quem tiver a oportunidade vai assistir os Jogos Paralímpicos, cara. Existem contextos iguais, mas a Paralimpíada tem uma coisa diferente, que mostra a questão do deficiente não como um coitadinho. Perfeito. Na minha época do auge de nadador, eu ia dar palestra com 3, 4 passaportes na mão, que não cabia carimbo, ou que o visto estava no outro, e aquele estava vencido e você tinha que usar para mostrar. Entendeu? Sim. Então, assim, eu aprendi, o cara que tinha vergonha da deficiência, que se escondia do mundo porque tinha vergonha de ser deficiente, eu aprendi que mesmo deficiente, eu sou um atleta de alto rendimento. Eu fui o 3º nadador do mundo a conseguir índice para disputar um campeonato brasileiro, um campeonato nacional, com atletas não deficientes. Então é alto rendimento puro. Eu lembro até hoje, meu primeiro Mundial 98 na Nova Zelândia, a festa de encerramento, que eu cheguei assim e falei assim, caramba, esse monte de cadeirante, de cara de muleta. Meu, você não tem noção a festa, cara. Eu saí bêbado da festa. Eu acredito. Então, assim, é um mundo magnífico. Quem puder ter a oportunidade de assistir. A gente tem o Centro Paralímpico aqui na Imigrantes, em São Paulo, que é considerado o maior centro e o melhor centro de treinamentos do mundo.
Quem tiver oportunidade, vira e mexe, tem competição ali, vai assistir. Quem quer dar um choque no filho, na filha, leva para assistir. É transformador. Pelo lado da mudança de comportamento do deficiente coitadinho, pro deficiente que quer ser um vencedor e quer realizar sonhos, tá? E assim, é inesquecível. É inesquecível, é outro mundo. Eu já vou colocar na minha lista aqui de afazeres, porque assim... Com certeza, Gustavo. Tem um cara que eu tenho citado inúmeras vezes aqui, que é o Guilherme Bara. Não sei se você... Não. O Guilherme Bara é uma pessoa com deficiência visual. E ele é, assim, genial. E ele coloca muito essa questão da pessoa com deficiência não ser vista como um coitadinho, porque ele diz que o coitadismo é o que cria as barreiras para a pessoa com deficiente, né? Com deficiência, perdão. Então, assim, a minha dúvida agora com você é: você sentiu todas essas dificuldades antes do esporte ou durante o teu processo de desenvolvimento no esporte? Graças a Marguerite eu não senti. Sabe qual que é o problema? Eu criei essa dificuldade. Eu gerei bloqueios. Eu assumo a culpa, tá? Porque minha mãe sempre me deu condição total de ter uma vida como uma pessoa sem deficiência. Minha deficiência não é nada, cara, né? Mas eu gerei bloqueios desnecessários. E foi o esporte para deficiente que fez eu quebrar isso. Certo. Eu nunca tive preconceito. Pra você ter noção, eu cresci no Clube do Bosque, na Americana. E agora, recentemente, eu voltei a frequentar o clube. E aí eu me reconectei com pessoas que, na época, aquelas que eu falava, cara, eu quero ser igual a esse, nossa, eu admiro esse, mas eu sou quem? E ele falou assim, Danilão, cara, a gente te admirava tanto, a gente via você com a sua garra, cara, a gente não conseguia fazer gol em você, ou então não sei o que, você jogava tênis. Eu aprendi a jogar tênis com o Sareta no Bosque. Certo. Só perdia pro Sareta no tênis. A gente admirava tanto você, cara, por que você tem esses bloqueios? Tinha esses bloqueios. Então, assim, eu criava. Eu acredito que por minha deficiência ser mínima, não precisar de algumas coisas, por exemplo, adaptações, órtese, prótese, ou então rampa de acesso, ônibus adaptado, mesmo porque naquela época não tinha, né? Eu acho que eu não sofri isso na pele. Entendi. Né? Eu gerei a minha sofrência. Né? Na verdade, é muito do que as pessoas fazem consigo mesmo, então, né? Mas é isso que eu ia falar. Porque o que acontece, Gustavo? Quando você vai ver uma competição para deficiente, até o deficiente você vai dar bronca se ele se tratar como um coitadinho. Por exemplo, eu posso até estar sendo muito rude aqui no que eu vou falar, mas, por exemplo, o deficiente que fica no farol pedindo esmola ou vendendo coisa, é a mesma coisa que uma pessoa sem deficiência que está no farol pedindo esmola ou vendendo coisa. Ela não está ali porque ela é deficiente, ela está ali por uma necessidade financeira. Porque a deficiência não limita ele a conquistar as coisas. Perfeito. Eu entendo que, na verdade, essa concepção de que a pessoa com deficiência no farol, ela é uma condição, na verdade, que as pessoas criaram. Sim, né? sim. Como, olha, sim, aquela pessoa sim. é mais coitada, mas a verdade é que, como você bem contextualizou, isso é um cenário comum às dois, né? O cara é deficiente, não tem condição de trabalhar, é um aleijado, põe ele lá para pedir esmola. Isso vem de antes de Cristo isso, né? Então, é uma coisa assim muito enraizada no Brasil ainda. Mas o Brasil, o Comitê Paralímpico Brasileiro, é considerado, junto com o da Alemanha, o mais bem organizado do mundo. Tanto é que nós somos uma potência hoje. Você chega em Paralimpíadas, a gente fica entre os melhores no quadro de medalhas. Sim. Né? Porque o brasileiro sem deficiência já sofre na pele. Sim. Né? O deficiente também sofre. Então, quando ele descobre o esporte, amigão, ninguém segura ele, cara. Não, isso é verdade. E assim, eu te digo que vendo você falar e ouvindo todas essas histórias de superação e de disciplina, porque é isso que eu acho que tem que perdurar desse episódio aqui, porque o Danilo não chegou onde ele chegou simplesmente porque ele teve uma enfermeira que deixou de vacinar. Sim. O que aconteceu com ele, na verdade, foi toda uma construção, foi toda uma ideia de, cara, eu vou me superar, eu vou superar os limites, inclusive de quem não tem deficiência, cara. Sim. E aí que tá. E aí você fala, pô, Danilo, então por que você gerava aqueles bloqueios? Sim. Se você, acreditando, você conseguiu romper até essas barreiras. Eu costumo falar de problemas. Vamos lá. Você tem problema? Claro. Quem aqui tem problema? Cara, você não tem problema. Pega essa chave. Você acorda sozinho. Você abre o olho. Você levanta, você escova os dentes sozinho. Você bebe água sozinho. Você se alimenta sozinho. Você faz suas necessidades básicas sozinhas. O que você tem são situações. Certo. A hora que você pega essa chave
de não gerar um problema, mas de encarar uma situação, você resolve. Certo. Eu tinha o problema de não me achar merecedor, de não me achar igual aos outros. Eu transformei isso numa situação. O cara com uma deficiência leve, que queria ser pai de família, ter uma casa, casar e viajar ao mundo. Perfeito. Eu gosto muito da dinâmica que você segue como instrução e como aprendizado. Acho que é motivacional pra caramba. Sim, Inclusive, sim. Parabéns, porque você também trabalha hoje, né, com essa área de mentoria e palestras. Sim. Eu tenho uma concepção um pouco diferente nessa questão de problema, porque, pra mim, assim, o problema, ele existe, né, Sim. independente. Sim. Eu entendo a forma que você disse. Isso. É encarar como situação e não como problema, entendeu? Mas, assim, o que eu gosto de dizer também é que, assim, o problema, ele veio pra te ensinar. Sim. Né? Então, mesmo que doa, porque problema dói. Esse é o ponto, né? A situação nem sempre ela dói. Se você enxergar como situação, vai doer menos, cara, né? até dói, mas é uma coisa que você consegue enfrentar. Às vezes o problema começa a... Sabe aquela questão de bola de neve? Vira um vício, né? Entendeu? Entendi. Não, eu gostei. Eu só quis também dar a minha opinião aqui, porque eu acho que a gente tá crescendo junto. Sim. Conforme eu vou administrando essas necessidades do podcast também, eu vejo que, assim, tem coisa que eu poderia olhar como situação. E eu olho como problema. Então, eu tô pegando aqui o que você tá me falando, mas hoje eu ainda acho que existem probleminhas, sabe? Que são inevitáveis e olhar pra eles como situação, por exemplo, pode gerar mais problema. Chegou um problema. Encare como uma situação. Não é que você não vai ter problemas, mas encare como uma situação. Transforme ele, né? Você quer um exemplo? Em 2001, caramba... Tô entregando a idade. Eu já falei que eu tenho 47 anos, né? Com um corpinho de 20, mas tenho 47 anos. Rapaz, quero chegar assim. Em 2001, fui dar uma palestra em Angra dos Reis para um laboratório de remédio genérico. E naquela época começava a palestra. Eu sou o cara mais feliz do mundo graças àquela injeção que a enfermeira errou quando eu nasci. Na hora, mais de 300 pessoas, assim. Uma senhora lá no fundo, eu lembro até hoje o nome dela, Rose, e grava o nome da filha dela, Ana. Levantou a mão. Eu não admito que você fale isso, você não pode falar isso. Como que você é um erro médico? Aí o intermediário falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, a gente combinou, vamos deixar as perguntas pro final. Perfeito. Aí eu falei assim, como que é seu nome? Ela falou, Rose. Eu falei assim, Rose, vamos fazer o seguinte, vou ficar aqui 1h30 conversando com vocês. Se no final você continuar com esse seu pensamento, eu não dou mais palestra, combinado? Ela acalmou, continuei, foi. Aí no final o pessoal fez as perguntas, aí o pessoal vinha para tirar foto com as medalhas, tudo, né? Eu via lá na fila vindo, chegando. Na hora que faltavam umas 3, 4 pessoas, eu vi que ela tava chorando. Eu pedi licença pro pessoal, falei assim, dá uma licencinha, fui lá. Eu falei assim, que foi, Rose? Ela falou, posso te dar um abraço? Eu falei, claro, significa que eu vou continuar dando palestra, né? Ela falou assim, não, na verdade eu tenho que pedir perdão, mas não é nem para você, é para minha filha. Eu tenho uma filha deficiente de 12 anos. Ela até hoje não foi para a escola, ela não sai de casa. E depois de tudo isso que você falou, eu tô vendo que é culpa minha. Gustavo, 2 anos depois eu encontrei a Aninha numa competição de natação. Olha que genial, que história maravilhosa. E, cara, isso me toca, cara, porque... Entendeu? Não, de verdade, eu sinto muito que às vezes a gente faz isso, a gente projeta as nossas expectativas e crenças no outro, né? Sim. Não, e assim, às vezes tá aí o maior problema no Brasil. Porque lá fora eu nunca vi isso, cara. E aqui a gente tem quantos deficientes que não têm oportunidade? E às vezes o problema tá dentro de casa. Sim. Eu tive a Dona Marguerite. Mas quantos não têm a Dona Marguerite que sofrem? Não, de fato. É por isso que é importante a gente construir uma sociedade ciente e consciente, para que talvez a pessoa que não tem a Dona Marguerite em casa encontre na rua. Na rua. Né, as pessoas que vão fazer dela uma... agora a gente tem bastante forma de divulgação, então tá muito mais fácil. Né? Tanto é que antigamente a gente ia para uma competição com 10 atletas, hoje vão 200. Sensacional. Então só no âmbito esportivo já teve esse aumento, imagina nos outros segmentos. Né? Então eu acredito que realmente melhorou muito. Mas é uma coisa que veio que eu peguei porque assim, ela tinha um problema que ela assumiu que o problema era dela dentro de casa e ela transformou numa situação. Entendi. A menina depois foi para Pan-Americano, chegou a viajar internacionalmente, foi para a seleção... Transformou, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem um storytelling maravilhoso, né? Então dá para notar que você se preparou, né? Porque hoje, inclusive, você já dá palestra, você faz mentoria e tudo mais. Você fez algo em específico? Você fez treinamento? Como você se desenvolveu para fazer o que faz hoje, né? Muita coisa vem de casa. Certo. Tá? Muita coisa vem de casa. Primeiro,
da casa dos meus pais, depois da casa da minha família, porque a gente começou, nós estamos mais quase 30 anos juntos, com percalços e tudo, mas a gente conheci ela em 94, ela tinha 15 anos, eu tinha 17. O Giovanni, em 99, o Giovanni nasceu, então a gente era muito novo. Mas eu sempre estudei muito, sempre me preparei muito, né? Sempre acreditei muito em Deus, mesmo não tendo na época a fé que eu tenho hoje. Sempre viajei o mundo e, de novo, eu vou falar, eu acho que o esporte me deu muito isso. Sim. Né? Por exemplo, essa indicação minha para ser vice-presidente da Comissão Nacional do Atleta do Ministério dos Esportes, que eu vivi em Brasília brigando na época da criação da Lei Agnello Piva de incentivo ao esportes, que os olímpicos queriam toda a verba para eles e eu tinha que bater de frente, que o Paralímpico também tinha direito. Então, assim, eu acho que a vivência dentro do esporte me deu essa condição. No começo, minhas palestras eram horríveis, tá? No começo, eu ia dar palestra tentando explicar a diferença do Comitê Olímpico e do Comitê Paralímpico, justamente para as pessoas entenderem. Depois, o próprio Comitê Paralímpico começou a me fazer rodar o Brasil para contar o que eu fazia. Eu tinha um site, porque assim, a gente ia viajar... Pô, eu conquistei a medalha em Sydney dia 28. Uhum. Meu pai faz aniversário dia 29 de outubro. Ele só foi ficar sabendo no dia do aniversário dele que eu ganhei a medalha, porque não era fácil a comunicação. Não, então a gente era. criou um site para divulgar isso. O comitê começou a me levar para palestrar. Então, assim, tudo foi uma questão... Hoje eu acredito que é tudo coisa de Deus. Não vai ter como eu não falar isso. Não, fica à vontade. Porque expressar assim... a sua fé. Porque, cara, foi tudo orgânico. Foi tudo orgânico. Apanhando, errando muito. Mas hoje eu agradeço a Deus por todos os meus erros. Porque se eu sou o cara forte que eu sou hoje, mesmo passando pelos perrengues que eu tô passando nesses dias, nesses meses aí, eu me vejo um cara forte graças a tudo que eu vivi, tudo que eu errei. Então eu acho que foi tudo muito orgânico. E a experiência, né, cara? 47 anos. Não, sim, sensacional. É que realmente, parabéns pela sua retórica, assim, é muito, muito limpa, muito clara. Eu dei aula muito tempo em escola, fui treinador, né, técnico de equipes, tive que lidar com muitos pais de atletas, e eu tinha, assim, pais que eram atletas frustrados, que queriam descontar no filho. Então, assim, eu acho que muito foi de vivência. Entendi. Né? Uma outra coisa que me ajudou muito, eu fui comentarista do Sport TV. Olha só, essa aí eu não tinha pego aqui na minha pesquisa. Bora lá. Essa aí eu vou falar. Rapidão, então, rapidão. 2004 eu saí de Atenas sem medalha, mas como número 1 do mundo. O que um atleta de alto rendimento faz? Programa o próximo ciclo para tentar se redimir. Chegamos na seletiva para 2008, 5 atletas tinham o índice para disputar os 50 livre. Certo. E é regra internacional, não é o Brasil que só pode mandar 2. Na época, somente 2 atletas de cada país podiam nadar a prova. Então, no nosso Campeonato Brasileiro, que era a seletiva, quem batesse lá os 2 primeiros... Vai. Eu bati em terceiro. Beleza, o André e o Felipe foram ouro e prata. Ah, Danilo, fica tranquilo. O meu tempo na seletiva seria bronze. Caramba, Deus. Pô, eu queria conhecer a China. Né? Você fechou essa porta por quê? Umas 2 semanas antes de começar os Jogos Paralímpicos, eu assisti nos Jogos Olímpicos, falei assim, nossa, o ninho do pássaro, cubo d'água, né? Como eu queria participar desses Jogos, eu queria participar de alguma forma. 2 semanas antes de começar os Jogos Paralímpicos, me liga. Danilo, uma voz carioca, né? Oi, quem tá falando? Aqui é do Sport TV. Eu falei, nossa, tá tudo bem? Eu falei assim, não tá, né? Eu não tô indo pra lá, o pessoal tá embarcando. Eu falei assim, não, mas vai ficar. A gente quer te convidar para ser comentarista do Sport TV. Que sensacional. Cara, surreal. Que experiência. Você sabe que o Jota tava aqui, né? Eu vi que você gravou com ele. O Jota fez a minha primeira entrevista em 1997, cara. Genial. Nossa, a gente fica remoendo essas coisas, né? Eu não vou falar quantos anos eu tinha em 97 pra você não ficar chateado, tá? Mas é muito bom saber que você tá inteirão aí. Cara, meu Deus do céu. Mas é experiência, né? É lógico. E aí, assim, eu comentei os Jogos de Pequim, 2008, os Jogos de Londres, 2012, os Jogos do Rio, 2016, e fiz os Pan-Americanos, os Mundiais, tudo. E posso falar, ainda bem que eu bati em terceiro, porque Deus abriu uma porta, você não tem noção. Naquela época, não sei como é hoje, mas naquela época, padrão Globo, amigão. Era outro nível. Terno Ricardo Almeida, motorista particular, hotel 5 estrelas que tinha champanhe e salmão no café da manhã. A gente ficava num hotel quando eu ia pro Rio, na Barra,
2 andares do hotel era só reservado para funcionário da Globo. Então você descia o elevador com Cláudia Raia, Alexandre Nero, Fábio Assunção, né? E, cara, que experiência. E aí teve uma vez que ela foi, várias vezes ela foi. Na primeira vez que ela foi, eu tô lá no camarim, assim, me maquiando. Senhor Danilo, acabamos de buscar a senhora Glasser, levamos ela para onde? O motorista particular foi buscar ela no aeroporto, sabe? Que experiência. Então, assim, Deus, a porta fechada é Deus, mas a aberta também é Deus. Então, assim, eu acho que também isso me deu muita experiência. Sim, uma coisa que eu aprendi nesse ano de jornalismo. Tudo tem 2 lados. Muito bom. E esses 2 lados que você enxerga hoje, entendo eu que também é questão de experiência, né? Vivência. Sim. E todo esse empirismo que você está pregando aqui, porque de fato para mim também é muito real isso que você está passando, então corrobora a sua ideia. Mas a questão do empirismo é viver na prática. Mas e a teoria? Como que você lidava, por exemplo, com a frustração, né? Porque imagino que você também não só ganhou muito, mas não só ganhou. Queria que você falasse pro pessoal aqui como é lidar com essa frustração, porque às vezes, quando você pega o bronze, é mais frustrante do que o cara que ficou lá em último, porque você chegou muito perto do teu objetivo, Não, né? mas tem gente que fala, né, a prata é o primeiro perdedor, né? Depende, cara. Eu cheguei em Sydney como número 24 do mundo. Sim. Deixei 21 pra trás, 22 pra trás. Não, eu penso exatamente assim. Eu corro corrida de rua, Danilo. É aprendendo, cara, é apanhando. Eu cheguei em Atenas como número 1 do mundo e saí sem medalha. Esse é um dos meus piores traumas, frustrações. Você fala, atleta, o que mais tem é frustração. E na minha época era muito difícil, porque assim, eu voltei de Atenas em setembro, eu fui voltar a ter uma competição só em fevereiro do outro ano. Então você fica com aquilo. Eu acabei de falar no começo aqui, eu fui desbloquear essa questão da não medalha em Atenas há 2 anos atrás, num treinamento de inteligência emocional. Porque até isso, toda vez que eu via alguma coisa, eu sonhava com aquela saída errada. Nossa. Cara, o tempo que eu tinha feito na semifinal, me poupando no finalzinho, nadando 70%, eu teria sido prata na final. Eu errei a saída e fiquei em 5º. Eu convivo com isso até hoje. Agora de uma outra forma. Perfeito. Né? Mas traumas, e assim, e o engraçado é o seguinte, por exemplo, vamos pegar um outro contexto, jogador de futebol. Pô, eu sou São Paulino. Oh, amém. Vamos lá, galera. Salve o tricolor paulista aí. Por exemplo, a Karina é corintiana. A minha esposa também não tem problema. Então, a gente escolheu bem. Mas cada um tem um defeito. Eu sou manco, elas são corintianas. É normal. Né? Tem gente que é palmeirense, que é pior ainda, né? Mas tudo bem. Não vamos falar do Corinthians, que eles estão tristes. Né? Vamos voltar pro foco. São Paulo perdeu agora do Vasco de 4-1, que é o meu segundo time. Não vamos falar disso, gente. Cara, 2, 3 dias... No dia seguinte, os caras já estão treinando, já tem jogo, então eles não têm tempo de remoer, de ter frustração. É isso aí. Na minha época não tinha isso. Era uma competição por mês e olhe lá, porque eu ainda nadava em competições com atletas sem deficiência. Porque se eu fosse só disputar competição para deficiente, era 2, 3 no ano. Hoje não. Né? Depois eu cheguei a rodar o mundo, então teve vez que eu saía do Canadá, parava nos Estados Unidos, depois no México e aí voltava para casa, né? Então assim, naquela época as frustrações eram muito fortes. O que eu aprendi hoje, depois dessa minha transformação mental por causa do treinamento de inteligência emocional e da minha fé, tudo passa. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É um dos louvores que eu mais amo. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque tudo passa. Se você ficar remoendo, é a mesma coisa da bola de neve dos problemas. Sim. Esse ensinamento, ele é maravilhoso. Ele tem muito da fé cristã nele, de fato. E ele, na verdade, é anterior à fé cristã, né? Que é de Epícoro, que ele diz que não há dor que não passe, né? Que não há dor que não termine, mesmo que seja com a morte. O que é um pouco trágico, mas é verdade, né? Mas posso te falar? Hoje eu vejo a morte diferente. Já há alguns meses, né, há um pouco mais de 1 ano, mas depois da minha mãe ter ido embora, e o que a gente passou com ela nesse 1 ano e meio de batalha, e principalmente nos 2 últimos meses, que eu tive muito junto com ela, eu vejo a morte diferente. Eu vejo nesse sentido que também passa, porque ela não precisava sofrer o que ela sofreu. E hoje eu sei que ela está melhor do que no sofrimento que ela tinha. Né? E tudo passa, nem que seja com Dorflex, com analgésico, com injeção, com cirurgia, mas tudo passa, ou seja, tudo se resolve. Sim. E é aí que tá o cara ser bom. Você vai pegar a sua dor e resolver, ou você vai se fazer de coitadinho? Exato.
Eu queria trazer uma coisa, Danilo, que hoje a gente vive numa sociedade muito ansiosa, né? Com alto índice de depressão. Isso, obviamente, tem muito a ver com o consumo de tecnologia exacerbado. Tem muita coisa envolvida, né? Não vem ao mérito. Mas é interessante a gente falar que tudo isso que você está falando é uma forma de abordar, né? E de, obviamente, buscar ajuda quando necessário também, para terapeutizar, né, esse processo. É isso que você está fazendo, de uma certa forma, com fé e com um mindset diferente. Porque assim, na época que eu viajava ao mundo, cara, não tinha telefone, então você vivia a viagem. Por exemplo, a questão que eu falei do ônibus. Eu queria estar no ônibus com meus amigos para fazer bagunça, não ir como tradutor no time de basquete. Hoje em dia não, você vê a galera viajando, a primeira preocupação deles é postar uma coisa no Instagram. Sim. E é a questão da depressão, né? Cara, faz tempo que eu não falo disso, mas muita coisa muda, às vezes até quando você não quer. Basta você acreditar e enfrentar os seus problemas. Certo. Porque aí você transforma ele em situações e resolve. Ou então você vai ficar se remoendo. É de você, cara. Tem um memezinho que vira e mexe, aparece no Instagram, acho que todo mundo já viu. Tem duas pessoas no ônibus, um tá olhando o muro cinza, o outro tá olhando... Ah, sim, tá toda hora. Né? Cara, vai de você. Você vai acordar todo dia. Você já tem que estar feliz pra caramba que Deus te deu mais um dia de vida. Tá chovendo? Tá, e aí? O que você vai fazer? Você vai ficar pé da vida? Ou você vai curtir o dia? Porque depois esse dia vai acabar também. Vai dançar na chuva, né, meu? É isso aí, tá certo. Não, eu gosto desse mindset assim pra frente, otimista. Acho que ajuda muito a levar a vida de uma forma mais leve. Inclusive, né, você falando aí, eu fico pensando na situação que tá a seleção brasileira hoje de futebol, né? Tem muita gente reclamando e tudo mais. Eu fico me perguntando se as pessoas têm noção do que é estar ali, né? Sim. Porque vamos combinar, tudo bem, não tá, pra mim também não é a melhor, cada um tem a sua opinião e tal. Mas vamos combinar, né, gente? A gente tá falando de atletas de alto rendimento que estão ali fazendo o melhor que eles podem. E hoje, com essa questão de tecnologia, tudo ficou equiparado. O Brasil empatou com a Costa Rica esses dias 0-0. Cara, a Costa Rica hoje tem acesso às mesmas tecnologias, os mesmos padrões que a seleção brasileira. É só você ver a Áustria agora na Eurocopa, o que eles estão fazendo, tá sendo muito bacana. Então, assim, é diferente de antigamente. Antigamente, realmente, era só talento. Sim. Né? Hoje em dia, não, cara. Porra, quantos zagueirão você vê aí? Você pega uma Série B, você vê quantos zagueirão você fala assim, esse cara... Acho que ele aprendeu a jogar bola faz 2 dias, mas colocaram lá uma tecnologia nele, ele tá lá trombando e tá ganhando a grana dele. Tá certo. Né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta pra você, um pouco off-topic, né? Sair um pouquinho desse tópico que a gente tava. A condecoração que você ganhou, né, como comendador, ela teve um motivo específico ou foi por todos os atos em conjunto? É indicação. Quando você é indicado... Você faz parte de um grupo, e aí se você continua participando desse grupo, todo ano você pode indicar pessoas. Né? Na época, quem me indicou foi o Clodoaldo Silva, que era o tubarão da natação, por exemplo, em Atenas. Ele foi comparado com o Phelps, porque o Phelps ganhou 6 ouros e 1 prata, e o Clodoaldo ganhou 6 ouros e 1 bronze. Certo. E o Clodoaldo ganhou 6 ouros e 1 prata. Entendi. E o Clodoaldo foi, durante anos, o melhor nadador da seleção brasileira e entre os melhores do mundo. Né? Então, foi ele que me indicou, e aí o pessoal votou, pega currículo, tudo, e eu fui condecorado como comendador da Ordem de JK. Cara, é muito bonito. Eu, quando fui pesquisar sobre isso, né? Porque confesso que eu desconhecia o título de comendador da Ordem e tal. E eu vi toda a cerimônia, eu falei, nossa, sim, que negócio. E aí o brasão que você recebe, tem rubi, tem... Que honraria, né, meu? É, bacana. Parabéns, bacana. parabéns. Pra Brasília, realmente foi um momento, assim, muito... É coisa pra sempre. Essas coisas que eu falo de você viver o processo, são coisas que ninguém tira de você. E agora eu quero te perguntar sobre networking, que é tipo, cara, essas relações entre pessoas, né? Sim. Primeiro que... A gente tá aqui batendo esse papo porque houve uma pessoa em comum que me falou, olha, tem um cara que eu conheço, que é a minha mãe. Ela falou, eu conheço o Danilo, conversa com ele. Bem comum, né? Exatamente. Aí eu falei, pô, cara, vamos conversar. Ainda, quando ela te mandou o perfil, eu falei, caramba, é o que eu quero, né?
Falei, eu quero uma pessoa que traga resiliência, que traga força, que traga resultado. Sim. Cara, você fez tudo isso na sua vida. Sim. E... Bora falar então de network. De network. E aí... Olha quem me ensinou network. Mostrou. Posso falar? Com pessoas. Posso falar? Não deixa o microfone perto dela, porque ela vai falar, eu fiquei anos fazendo com que ele acreditasse nisso. E eu faço networking só de um tempo pra cá. E hoje eu acredito muito na força do network. Para vários segmentos. Não só a nível empresarial de trabalho. Pô, eu conheci sua mãe na academia, no Clube do Bosque, cara. Certo. E aí, numa coisa que eu não faria anos atrás, eu comecei a conversar com ela, passou acho que 2, 3 semanas, ela me mandou uma mensagem, convidando. É fantástico, é fantástico. Para qualquer ser humano, mas para quem está empreendendo, networking é tudo. É porque tudo é pessoas, né? Tudo que você faz é para pessoas. Não adianta, meu. É um serviço, é um produto. Independente se é prestação de serviço ou se é produto. Exato. Hoje, por exemplo, eu tô com a Karina, ela tá nos 2 segmentos. Ela tá com um pé em cada barco. Tem gente que não sabe brincar, né? Quer fazer tudo. Ela não sabe. Mas dizem que mulher sabe fazer várias coisas, né? É verdade. Eu não consigo. Eu só consigo ser bonito. O resto eu não consigo fazer mais nada. Acho que mas assim, ó... cara. Você também consegue? Eu acho que é o cabelo, viu, cara? Tô bem. Mas assim, ela tá há 17 anos no ramo de estética e agora tá empreendendo no ramo de venda de produtos, mulherada, acessório de cabelo, essas coisas. Legal. Networking é tudo, cara. É tudo. Você vê o que ela faz, cara. Ela posta coisa no Instagram, bomba o negócio. Tanto é que eu tive que sair do trabalho pra estar auxiliando ela e daqui a pouco não vamos precisar de mais gente. Network. Não, genial. Network. E hoje você vê, né, que toda essa área de estética, meu, você tem aí a Virgínia, você tem a Boca Rosa, você tem um monte de gente aí. Ela conhece tudo, ela conhece tudo. Mas lógico. e entendo que são pessoas competentes, não tô diminuindo a competência de ninguém, mas o mundo tem uma demanda hoje por esse tipo de conteúdo muito absurdo, né? Muito legal. Ela é expert nisso. E agora eu tô começando a aprender, né? Tá certo. É bom. A gente precisa depois que ela me deu um chacoalhão, eu falei, tá bom, beleza. Vai. vamos acreditar que ela tem razão. Então, tá certo. Inclusive, vou aproveitar o gancho, Danilo, para fazer na verdade, um convite para todos os nossos espectadores aqui, porque nesse final de semana tem um evento em Campinas que chama TEDx Woman, né? Que é especificamente para falas femininas. E quem puder participar de alguma forma, não sei como estão os ingressos hoje, tá? Como tá muito em cima, realmente tô só disseminando a informação. A gente, enquanto patrocinadores, então essa é a novidade, né? Nós, enquanto empresa, a iLead, estamos patrocinando esse evento, somos parceiros, né, da iniciativa, porque a gente realmente acredita e quer se posicionar como marca, né, dentro desse contexto de fala feminina. Então, quem puder, se não tiver como acessar o evento, posteriormente assista, né, porque isso também vai ser divulgado. Meu, são mulheres maravilhosas. Vai ter a Ana Tomazelli lá, que é uma especialista em RH, vai ser uma coisa muito legal. Beleza? Tem muita gente bacana. Eu não vou lembrar o nome de todo mundo, eu não quero evitar. Então, muito obrigado aí. Tem gente que já tá no celular ali pesquisando. Já fica à vontade. Ela faz também alguns eventos de mulheres. Ela é palestrante também, de empreendedorismo feminino, empoderamento. Com certeza, se der, ela vai querer estar lá esse fim de semana. Já tá ali pesquisando no celular. Genial. Isso aqui só acontece porque minha esposa é o meu pilar aqui também para me ajudar, né? Então, assim, a gente tem que entender que tudo se constrói dessa forma e que, né, a mulher, enquanto capaz, ela já ganhou o mundo, né? E beleza, eu queria agora pedir que você deixasse pra gente, a gente tá chegando já nos momentos finais, a conversa tá ótima, mas deixa pra gente uma reflexão, eu queria conselhos seus, pra quê? Pra uma vida não só mais leve, como você já se propôs a fazer aqui com a gente, mas também no âmbito do esporte, assim, de como você galgar novas possibilidades, tendo ou não uma deficiência. Vamos lá, primeiro no âmbito do esportes. Eu acredito fielmente que é a principal ferramenta para qualquer cidadão. No Brasil, mais ainda. Independente do nível, tá? Se é um futebol de fim de semana, embora eu, como educador físico, como formado em educação física, eu tenho que aconselhar que tem que ter, né, a preparação, tudo. Mas o esporte, qualquer pessoa todo mundo tem que praticar qualquer esporte, tá? Agora eu, hoje, com 47 anos de idade, vivido tudo que eu vivi, eu tenho uma frase que ficava pregado num dos meus primeiros empregos. Eu fui empacotador numa loja de tecido na Antônio Lobo. Putz, eu voltando lá para 1900 bolinha de novo. Uma frase do Charlie Chaplin. Todos tropeçam e caem, mas só os fracos ficam estirados ao longo do caminho.
Todo mundo vai apanhar, todo mundo vai errar, todo mundo vai perder. Mas nem todo mundo vai levantar e vai reviver e vai vencer. Hoje, eu acredito que eu sou vitorioso. Não por causa de título, de medalha. Quer um exemplo? Em janeiro, nós se separamos. Eu reconquistei ela. Em março, a gente voltou. Faz 4 meses que a gente está junto. Porque hoje eu acredito a pessoa que eu sou. Então, assim, uma coisa que eu tenho muito comigo nessa fé que eu tenho hoje, que foi ela que me abriu os olhos para isso. Aceito, entrego, confio e agradeço. Tudo é Deus para mim hoje. Tudo é Deus para mim hoje. Porque lembra que eu falei no começo que Deus faz milagres na minha vida desde que eu nasci? Quando a gente estava separado, eu não aceitava, porque eu achava que era para sempre. Por causa daqueles meus traumas de infância, de que eu não achava que eu ia ter uma namorada, não ia ser um pai de família, quando ela me aceitou, eu achava que tinha que ser para sempre, porque talvez eu tinha medo de não conseguir ter mais ninguém. E quando eu falei, cara, ela não me quer mais, então eu vou viver a minha vida. E aí eu ajoelhei e eu falei assim, Deus, me permita viver a minha vida. Ele reconectou nós dois de uma forma completamente diferente. Legal. Então, assim, não desista. Viva o propósito, viva o processo, acreditando no seu propósito, né? Mas tudo no tempo de Deus. Tem uma música que, inclusive, eu toco no final da minha palestra, que chama Deixa, um louvor que chama Deixa. E tem muito a ver com tudo que eu tenho vivido esse ano de 2024. Certo. Tá? É muito bonita, muito legal a música, porque ele fala que é tudo no tempo de Deus. O processo é para te dar a casca para você aceitar. Porque às vezes assim, você vai... você fica esperando aquela unção e fica esperando, e ela não vem. Por que ela não vem? Porque se ela vier naquele momento que você não está preparado, você vai se perder. E Deus está te preparando, está te ferindo, está fazendo você passar por esse processo para quando você receber a unção que realmente Ele quer para você, você consiga passar isso para outras pessoas. Que foi, por exemplo, o que a Karina fez comigo. Ela ficou durante 2 anos indo para a igreja sozinha. Depois de muito tempo eu comecei a ir com ela e eu ia assim, cara. Eu sentava, foi a primeira coisa que eu pedi perdão depois que eu mudei de vida. Eu não vi a hora de sair da igreja. E ela lutando. Então, assim, a unção que ela recebeu no tempo que Deus fez com ela transbordou na minha vida e ela continua transbordando na vida de outras pessoas. Então, assim, tudo no tempo de Deus. Hoje eu acredito que é tudo no tempo de Deus. E se for para ser seu, Deus vai te dar. Ah, mas eu queria ser milionário, ganhar na Mega Sena, e Deus não está me dando isso. Porque Deus sabe que se Ele te der, você não vai saber aproveitar. Eu acredito nisso hoje. Entendi. E outra também, né? Deus não é responsável por jogos de azar. Então, sim, gente, com esse testemunho maravilhoso de fé, que particularmente me toca, tá? Então, quando eu falo que eu não sou uma pessoa de fé, isso não quer dizer que eu seja alheio à sensibilidade da fé dos outros. Então, muito bom te ouvir. Foi um prazer ter você aqui. Eu gostaria de fazer um agradecimento final aos outros 2 patrocinadores que a gente tem aqui no nosso programa, que é o Santo Moço Moda Masculina, que traz as melhores roupas masculinas, que inclusive me veste aqui. E eu adoro, minimalista, tudo. E a dona Fernanda, né? Nossa querida doutora Fernanda Farali, que cuida dos... Fê! Exatamente, cuida dos nossos linda, sorrisos. Beijo. Tô aí fazendo já um tratamento com ela, vocês vão ver a mudança que vai acontecer aqui, o glow up, né? Então, muito obrigado. E Danilo, de novo, cara, a sua presença valorizou demais o nosso episódio. Ter você aqui foi uma experiência única. Com certeza o pessoal que assistir esse episódio vai sair maior dele. Então, muito obrigado por trazer seu conhecimento, sua experiência. E espero continuar te vendo no clube. Com certeza, com certeza. Espero que a gente se encontre por aí. Bastante. Nadando pelos nossos sonhos. Com certeza, né? Se Deus quiser. Então, tá bom. Gente, muito obrigado pela parceria de sempre. Muito obrigado pela presença. Obrigado, meninos. Obrigado, Karina. Todo mundo. Gostaria de deixar aqui um último comentário. Esporte
não é limitado a pessoas sem deficiência. Esporte é pra todo mundo. Muito obrigado Danilo. Valeu. Tamo junto, até semana que vem. I lead, you lead.